Beleza. Então, como eu falei para vocês, aqui no início da nossa gravação, a gente vai falar sobre um pouco da feira. Está marcado para o dia 17. Quem está com seus trabalhos adiantados, nós temos até amanhã para entregar os vídeos, né? O link já está colocado aí no grupo. Se tiver algum problema, alguma dificuldade, vocês falem comigo, com qualquer um dos professores, a gente dá uma esticadinha aí para que vocês possam entregar o vídeo a tempo, né? E aí não tem nenhum problema com relação no dia da nossa apresentação, que vai ser no dia 17, na próxima semana, certo? Então, não vai ter aula no dia da feira, só vai ser a feira mesmo. E aí vocês vão participar lá pelo canal do YouTube, vocês podem fazer perguntas lá no chat do YouTube, lá tudo direitinho, tá bom? Sem problema algum. De preferência que todos participem, assistam, dá o like no canal, dá like no vídeo, que a gente vai estar depois, posteriormente, fazendo as exigências aí das participações de vocês. Como a Edileuza já sugeriu, a questão da frequência pelo link do formulário, a gente pode colocar lá no chat do YouTube no dia, tá bom? Então, isso aí para vocês não terem nenhuma dificuldade. Então, partindo desse pressuposto, nós vamos para a nossa aula de hoje, né? Uma aula um pouquinho mais rápida, né? Por assim dizer. Deixa eu pegar aqui a apresentação de hoje. Eu vou já colocar para compartilhar aí a tela. Aqui. Imã e magnetismo. Aqui para apresentar mesmo os pés. Chegou alguém aí? Chegou alguém? Bota o nome e a turma aí no chat, viu? Deixa eu ver aqui. Compartilhar a tela. Ok. Aí, certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem ligar o microfone de vocês, fazer alguma pergunta, que a gente vai estar sanando aí direitinho, tá bom? Não adianta colocar no chat, a não ser o nome de vocês e a turma, para a gente fazer a frequência daqui a pouco. Porque no chat eu não vou estar vendo, aí vai ficar complicado, certo? E aí, como sempre, no último momento, hoje não tem atividade, né? Para vocês ir já cuidando no vídeo da feira. Aí vocês já vão ficar livres, né? Depois da aula aqui. Hoje a gente não vai fazer atividade. Só a gente fazer uma atividade na próxima semana, que a gente faz a revisão, né? Da aplicação de hoje. E aí umas questões para vocês fazerem. Porque aí você já tem gravado o vídeo, é só no outro dia seguinte para vocês fazerem, participarem da feira, né? Como é que participa da feira, professor? Assistindo, fazendo comentários, né? Lá para a gente estar acompanhando no chat direitinho, tá bom? Então, não esquecer que sempre nos vídeos vocês têm que dar o likezinho lá de vocês para bombar lá o canal, viu, pessoal? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, vamos aqui para a nossa apresentação. Está compartilhada a tela aí. Aqui nosso assunto, terceiro ano. Estão vendo direitinho aí a tela? Alguém poderia me dizer, falar no microfone, que está vendo a tela aí direitinho? Sim, professor. Ótimo, obrigado. Então, vamos lá. Qualquer dúvida, só ligar o microfone e me falar, viu, pessoal? Então, como a gente está falando para vocês, nós vamos falar um pouco sobre os ímãs, né? Um pouco de magnetismo, por assim dizer, né? Para quem não sabe, né? Os ímãs foram estudados, né? Foram compreendidos, né? Entendidos, né? Achados, por assim dizer, lá pelo Tales de Mileto, né? Séculos antes aí de Cristo, né? Percebeu a natureza desse material que atraía outros materiais, no caso aí, materiais de ferro magneto também. Então, a magnetita, né?
foi onde foi localizado, encontrado esse material, na região da Magnésia, ali na Ásia, né? É um ímã, né, que se encontra na forma natural, né, por assim dizer. É um ímã natural. Né? Mas também nós podemos fazer com que os corpos, que normalmente não são ímãs, se tornem ímãs. Né? Materiais de ferro, por exemplo, são obtidos de modo chamados de ímãs artificiais, ou algum material que a gente faz algum trabalho artificial, que aí ele se torna um ímã. Né? Aqueles adesivozinhos de geladeira, ali é um material, uma fita, que se torna um material de ímã, né? Formato de ímã, mas ele é feito artificialmente, né? Baseado no número atômico da magnetita, tá bom? Também a gente pode fazer isso também com limaras de ferro também. Né? A gente orienta aí os chamados ímãs naturais, né? Que estão provenientes da matéria, para se tornar um ímã. Então, chamamos o corpo neutro aquele que tem a propriedade magnética de um corpo imantado, é aquele que se torna ímã. Então, o neutro é aquele que tem, né, na sua composição, os ímãs, mas não é um ímã. E o imantado é aquele que vai se tornar um ímã ou em contato com material magnético, né, ou induzido de uma forma artificial a se tornar um ímã. Ele vai ser imantado, que pode ser por corrente elétrica, pode ser por uma organização molecular, né, atômica, mas ele é imantado de alguma forma. Né? Os principais processos de imantação são por indução magnética, por atrito, por corrente elétrica. Né? O por indução é aquele que bota ali próximo para ele se tornar um ímã. Né? Por atrito é aquele que você coloca em contato e esfrega até ele se tornar um ímã, né, do mesmo jeito. E por corrente elétrica é quando você induz uma corrente elétrica para se tornar um ímã. A gente vai falar essa parte aí um pouco mais na frente. Então, aqui nós temos aqui alguns exemplos de ímã, né? Capturando pregos, né? Aí você tem aí. O ímã ele pode ter vários formatos, de acordo com o que você quiser. Aí você tem uns pregos aí sendo. Se vocês observarem esses pregos também, depois, quando estão em contato com o ímã, ele se torna também um ímã, né? Ele se torna magnetizado, por assim dizer. Então, os ímãs têm um poder de atração, né, sobre os materiais ferro-magneto, né, ou provavelmente ferro, né, por assim dizer. O aço, né, e alguns derivados, né, dele têm essa atração. Né, o ímã tem essa atração. Então, como é que funciona um ímã? Né? Um ímã é nada mais nada menos do que um material dipolar. Né? Ele vai ter dois polos, um polo norte e um polo sul, né? Onde as linhas de campo, né, a gente vai ver daqui a pouco, né, ela entra no polo sul e sai do polo norte. Né? Então, os polos contrários se atraem e os polos iguais se repelem. É uma propriedade de força entre os ímãs. Né? Então, são chamadas propriedades de atração e repulsão. Então, uma outra propriedade interessante é que você não consegue, por exemplo, separar o polo norte do polo sul. Se você quebrar esse ímã em dois, ele vira dois ímãs. Se você quebrar essas duas, cada um aqui em dois, ele vira 4. Mas sempre vai ter um polo norte e um polo sul. Você não consegue separar o polo norte do polo sul, como acontece lá na carga elétrica, que você separa a carga positiva da negativa. No ímã, não. Ele sempre vai ser um outro ímã. Ele chama de os ímãs elementares. Ele vai até a parte menor, ainda vai continuar sendo um ímã. Então, o campo magnético, né, vai ser o acompanhamento das linhas de campo, como eu falei para vocês. Né? Então, quando você tem um ímã aqui, aí ele vai orientar aqui umas linhas de campo, né, que aqui é o chamado campo magnético, gerado aqui por esse ímã, onde ele sai por orientação do polo norte e entra no polo sul. E isso é bom, por exemplo, no caso do nosso planeta, que também gera esse campo magnético, né, que é o que nos protege das chamadas radiações cósmicas, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Isso é exatamente com essa orientação. A gente vai estar sabendo onde é que vai estar os polos e aí você vai ter esse acompanhamento dessas orientações. É por isso que você pode usar, por exemplo, num experimento muito simples, você pegar um ímã e fazer para você ter uma bússola, onde ela vai apontar o caminho sempre para a mesma posição, né? A bússola na ponta do ímã vai apontar sempre para a mesma direção, norte e sul.
né? Ou aproximadamente norte do sul. A gente vai falar daqui a pouco. Então, aqui você tem aqui o Polo Norte, né? Aí, o que acontece? Nessas mini bússolas, que são chamadas, né, mini bússola, aí ela vai pegar a orientação desse campo gerado por esse ímã maior. Né? Você observa aqui que a linha de campo, ó, ela entra, né? Vou até pegar aqui uma ponteira para vocês saberem direitinho. Então, ó, aqui quando você tem aqui, ó, a linha de campo, ó, ela entra aqui. Então, esse lado aqui da bússola é o sul, certo? Porque ela está saindo aqui, ó. Ela está saindo aqui do norte. Então, ela entra aqui no sul e sai aqui do norte. Então, aqui essa vai ser a orientação. Quando você pega aqui essa outra linha aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Ela entra aqui, aí sai aqui. Aí ela entra aqui e sai aqui. E assim sucessivamente, certo? Aí aqui você tem aqui a linha que vai para o rumo do sul, certo? Então ela vai para o rumo do sul, então ela vai entrar nesse lado aqui. Então aqui você tem as posições de cada um, né? A mesma coisa acontece aqui, certo? Ela entra de um lado aqui, ó, no sul aqui da bússola. Ela continua, ela entra aqui também. Aí ela vai aqui, ó. Ou seja, aqui no Polo Sul ela vai entrar. Aí você vê aqui o acompanhamento da seta. Ela vai entrar no Polo Sul. Então aqui você tem um acompanhamento. Aí você vai saber para onde que tem que estar a posição da bússola. Ela tem de entrar uma linha no sul dela e sair uma linha no norte dela. Porque é gerado por esse ímã aqui maior. Então, aqui a gente tem, por exemplo, material de ferro que vai se tornar um ímã. Então, quando você aproxima aqui, né, um ímã natural, por assim dizer, então, o que é que vai acontecer aqui? Quando você aproxima, pelo acompanhamento das linhas de campo, né, ele vai fazer uma atração desse material, então ele vai separar aqui os polos. Então, aqui, esse lado aqui vai se tornar o polo sul, porque vai ser atraído pelo norte, né, o ferro é atraído, e o outro lado vai se tornar o norte. Se eu virar aqui o lado sul, ele vai atrair o polo norte para esse lado e vai colocar o polo sul no outro lado. Só para vocês saberem essas orientações. Aí você tem, de uma certa forma, o processo de imantação, que é tornar um ímã por aproximação, né? Um pedaço de ferro se tornar um ímã por aproximação de um ímã natural. Aí aqui a gente tem o que nós chamamos de campo magnético uniforme, que não é nada diferente lá do campo magnético, do campo elétrico uniforme. Ou seja, as linhas de campo são paralelas entre si. Então, essa região aqui, só por ter essas linhas paralelas, sempre a mesma distância entre si, você tem aqui um campo uniforme. Então, essa parte aqui é um campo uniforme por consequência disso, né? Novamente, aquilo que eu falei para vocês, ela vai do norte para o sul, certo? Tá aqui as orientações aí direitinho. Aí aqui a gente tem um fato interessante, que a gente vai usar isso um pouco mais lá na frente, aqui eu estou só apresentando para vocês, que é a chamada situação particular, que vai ser depois, para quem, por exemplo, não sei se vai aparecer algum vídeo sobre isso, que é você fazer um motor elétrico, né? Um princípio de funcionamento. Então, quando você aplica um campo a um ímã, né? Sobre um ímã, o ímã sofre a ação de uma força, né? E aí, se você fixar aqui o eixo, esse movimento aqui, essa força, né, e depois pela própria inércia, ele vai criar um giro, né, um momento rotacional por causa dessa força magnética. Então, aí se eu quero isso com mais intensidade, eu vario o fluxo, né? Eu vario o fluxo aí do campo. Aí eu consigo isso aí com mais intensidade. Ok? Acho que chegou alguém aqui, vamos ver aqui. Chegou alguém. É a Kailane. Kailane, coloca teu nome aí no chat direitinho, que você chegou bem atrasado, nós estamos quase aqui finalizando. Vamos voltar lá, pessoal. Vamos aqui para a apresentação do slide atual, ok? Voltando aqui a nossa apresentação. Então, aí você tem o chamado momento rotacional. Então, ele vai girar. Aí, quando isso aqui acontece, por exemplo, quando ele fica bem alinhado na horizontal, a força que estava puxando se iguala à força que está empurrando. Então, aqui você fica neutralizado. Por isso que, pela inércia, aí ele continua girando, aí ele torna novamente fazer isso aqui. Aí ele vai uma força empurrando e outra força puxando.
E aí ele fica girando, girando. Então, só por causa da presença do campo magnético que está interferindo no magnetismo do ímã. Bem interessante aí, a gente vai ver se é uma aplicação um pouco mais na frente, quando se falar de motores elétricos. Então, aqui nós temos uma outra situação, que também é algo que vocês poderiam fazer uma experiência bacana, que é você, por exemplo, aqui tem uma bateria, né? Você liga um fio aqui e tem uma bússola, né? Ou você pode construir a bússola, ou você pode arrumar uma bússola mesmo, já feita. E aí, quando você aqui ligar aqui, ó, você ligar aqui a chave, né? Fechou aqui a corrente, chamada experiência de Weston, ela vai mostrar que essa corrente, quando percorrer aqui esse condutor, ela vai gerar um campo magnético ao redor do fio que vai interagir com a bússola. Ou seja, vai mudar a orientação da bússola, que antes estava seguindo o fio, né? Aqui, ó, está seguindo o fio, né? Não tem nada ligado, não tem corrente. Quando eu passar a corrente, aí o que é que ela vai fazer? Ela vai gerar um campo aqui ao seu redor, que daqui a pouco, em outro momento, a gente vai falar sobre a regra da mão direita, certo? Onde o polegar vai seguir a corrente aqui, ó, vai seguir a corrente. E aí os outros dedos vão indicar o sentido do campo. E aí você vai ter o campo entrando desse lado aqui, que é o polo sul, e saindo do outro lado, né? Você vai abaracar a sua mão aqui no fio, e aí você vai induzir o campo. Então você vai ter um campo aqui rotacionando ao redor do fio, e aí ele vai mudar, né, a posição da bússola, porque agora a bússola não vai mais seguir o campo terrestre, vai seguir o campo gerado pelo fio, que é mais intenso do que o próprio campo terrestre ali nesse local. Bem interessante a gente fazer uma experiência como essa para mostrar o quanto a corrente elétrica pode gerar campo magnético. Então, falando aí de campo magnético da Terra, tá aí o exemplo que eu falei para vocês, o campo magnético da Terra. Né? A Terra se comporta como um gigantesco ímã, né? Fazendo com que todos os ímãs da superfície da Terra sejam atraídos, né, pelos seus polos norte e sul, né, do ímã terrestre. Um fato curioso a respeito dessa polaridade, né? Aqui a gente tem o que nós falamos, né? Sai do norte e sai do sul. O campo magnético da Terra é diferente em termos de polaridade geográfica, né? Muita gente se confunde disso. Um outro fator é que ele tem uma certa inclinação em relação aos polos, né? Os polos se encontram aqui nessas partes, né? Que é o chamado polo sul, né? E aqui o nosso polo norte. Só que, magneticamente falando, onde está o polo norte, se encontra o polo sul magnético. E onde está o polo sul geográfico, se encontra o polo norte magnético, certo? Chegou mais alguém aqui, vamos ver aqui quem foi. Maria Eduarda. Maria Eduarda, chegou bem atrasada, coloca o seu nome aí no chat, nós vamos voltar aqui para a nossa aula, viu? Gente, se a gente chegar mais cedo, a gente já está quase terminando aí, viu? Vamos voltar aqui. Então, o campo magnético é invertido em relação aos polos geográficos. E tem muita gente que faz confusão com essa história do polo geográfico com o polo magnético. O polo magnético é uma característica eletromagnética. Geográfica é a questão de posição geográfica, certo? Se vocês observar, o ímã tem até uma certa inclinação. Inclusive, né, se estuda, né, essa questão da possibilidade desses ímãs inverter, porque, segundo alguns relatos e dados, né, já foi invertido, né, essa polaridade. Né? E esse momento da inversão pode ocasionar alguns problemas. Né? Nós sabemos que esse campo magnético é uma das proteções do nosso planeta. Nosso planeta tem algumas proteções. A atmosfera tem uma proteção. Aí nós temos o campo magnético, que é uma outra proteção. Né? O campo magnético protege sobre partículas cósmicas, raios cósmicos, né? Que aí evitam radiações perigosas e nocivas para os seres humanos. A atmosfera também faz essa proteção dessas radiações também, ou seja, nós temos esses mecanismos de defesa para nos proteger aí das chamadas radiações perigosas e nocivas que se encontram no espaço. Né? Então, aqui está falando sobre essa questão da inversão, né, dos fluxos. Então, isso é o princípio de funcionamento. Aí alguém pode perguntar assim, professor, como é que funciona esse campo magnético? Por que esse campo magnético atua? Ele atua graças a um movimento, né, do magma de ferro fundido no núcleo da Terra. E aí essa Terra gira em torno do seu eixo, esse magma também gira, e esse movimento, né, de ferro fundido
faz com que é gerado esse campo magnético, né? Graças a Deus, a gente não tem nem, ainda por enquanto, nenhum problema com relação a isso. Mas quem sabe, né? Uma questão aí planetária poderia, por exemplo, gerar a ausência desse campo. Nós teríamos um grave problema. Então, aí você tem aí as orientações com relação ao eixo, né? O que é que realmente gera, né? Está aqui no núcleo da Terra, é onde é gerado o campo. E aí você tem alguns experimentos que você pode usar uma agulha, né? Imantada, uma rolhazinha para você ter uma ideia de uma bússola, né? E assim você vai ter essas orientações. E aí nós temos aí o que nós chamamos de inversão da agulha magnética da posição geográfica e a certa inclinação que existe. Aí você tem aí as mudanças que eu falei para vocês, né? Está mudando com o tempo, né? Mas isso aqui ainda vai levar bastante tempo. Se um dia isso chegar realmente a acontecer, talvez a gente não esteja mais nem aqui na Terra. E aí essa proteção magnética do nosso planeta. Então, esse efeito do campo magnético também ele gera algumas outras coisas com relação ao choque das partículas, né, vinda do espaço. Ele gera algumas imagens bonitas, que são chamadas os efeitos de aurora, né? Então, a gente tem as chamadas auroras polares, né? As que ocorrem no Polo Norte e as que ocorrem no Polo Sul, com nomes diferentes, né? Então, a gente tem aí esses efeitos, né? Bem luminosos, só é percebido para quem mora na região de polos, né? A aurora boreal acontece no Polo Norte e a aurora austral acontece no Polo Sul, né? Os efeitos são os mesmos, né? As partículas eletrônicas se chocando contra o campo magnético, aí orienta aí uns efeitos luminosos que só são percebidos nos polos. Então, tem aí uma demonstração vindo do espaço, né? As cores, as variações. Aí tem um exemplo também que deve acontecer também lá nos outros planetas, né? Saturno, Júpiter, né? Acontece esses efeitos de aurora boreal. Nossa aqui é bem perceptível só nos polos. Em outros planetas, você tem uma percepção até maior. Uma aplicação interessante do magnetismo, né? Da aplicação dos ímãs, são os alto-falantes, né? É uma aplicação da época aí de Tesla, né? Então, a gente tem uma aplicação gigantesca com relação a isso aí. É graças aos ímãs, né? Você tem uma bobina aqui, então tem um campo magnético atuando, e aí você consegue converter esses sinais, né, elétricos aqui em som, ou o contrário, sinais de ondas convertidos em sinais elétricos, né? Os alto-falantes têm essa característica, né? O microfone faz o inverso, o alto-falante pega os sinais elétricos e converte em som, né? Esses impulsos. E o microfone pega a vibração sonora, né, da membrana e converte em impulsos elétricos, né? É uma troca, né? Mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Então, uma outra coisa com relação a esses alto-falantes, está aqui os funcionamentos, né, os tipos de ímã que são usados, ímãs circulares, ímãs cortadas aqui para você ver como é que atua, né? Você tem aqui um núcleo, tem uma bobina ao redor, então você tem toda uma membrana, tem uma membrana de deslocamento para você ter uma percepção, então ele vai fazer isso bem rápido, e aí ele perturba o ar, você gera o som, né? Esse movimento. Então aí você tem aí a força, né, com que isso vai interagir nas forças em relação aí o ímã, né? O Polo Sul e o Polo Norte, né? Aí a linha de campo vai percorrer uma corrente elétrica aqui, que vai induzir aqui uns campos para interagir forças diferentes que vai fazer com que a membrana se desloque, gerando aí o som. Uma outra aplicação que hoje praticamente nem se existe mais são as chamadas TV de tubo, né? E aí você tinha aqui umas bobinas que faziam o controle do lançamento de elétrons que eram jogadas na tela, e aí aqui as bobinas, né, com a orientação da corrente elétrica, né, pelo circuito integrado, orientava onde cada elétron tinha de estar, né, em frações de segundo, gerando uma imagem na tela. Hoje a gente já usa LEDs, né, que não precisa mais estar jogando o canhão de elétrons, né, para formar a imagem. O controle agora é feito pela a luminosidade
da LED, né? A LED é que vai dar a intensidade, a frequência e a quantidade de vezes que ela vai oscilar por segundo. Tudo isso é feito ali quase que instantaneamente pelo circuito eletrônico. Antes a gente tinha uma bobina dessa para colocar o elétron em cada posição e o canhão aqui jogando esses canhões de elétron. Hoje isso aqui é quase uma tecnologia ultrapassada, ninguém se usa mais essa tecnologia. Nós usamos hoje a LED, né? Tivemos o plasma, que já foi uma evolução em relação a isso aqui também. Também não se usa praticamente nada hoje de plasma também, né? Você ainda tem algumas televisões de plasma, mas as que são confeccionadas hoje usa LED, certo? A LED hoje é a tecnologia atual. No futuro, já se pensa numa outra tecnologia muito mais avançada do que a própria LED, né? Algo do tipo holograma, né? Você vai... A imagem vai ser projetada na sua frente, no ar, né? O ar é que vai fazer a interação da imagem. Já se estuda também, ao invés de você ter um local para projetar a imagem, você vai ver no seu cérebro. Isso é mais perigoso. Eu, particularmente, não concordo muito. Eu acho perigoso, mas é tecnologia, né? Futuro é algo que só o futuro que vai descrever. Mas eu já vi algumas pesquisas sobre isso aí e já estão se confeccionando aí dispositivos que são implantados na sua base, né, do cérebro, e aí você não precisa mais comprar uma televisão, né? Você vai ser a própria televisão, você vai ter a imagem dentro de você. Eu acho perigoso, mas imaginou a internet dentro da sua cabeça? É mais ou menos uma coisa desse tipo. Tu vai estar conectado no Wi-Fi da sua casa, sua cabeça. Então, esse é o funcionamento do tubo de TV. Aqui são os chamados motores elétricos, né? Para quem for trabalhar alguma coisa do tipo, né? Os motores elétricos têm essa funcionalidade. Ele vai funcionar pelo campo magnético, né? Tanto gerado pelo induzido, como também pela bobina. E pode ser um outro ímã, ou pode ser também um material condutor, né? Tipo aqui, você gerar também uma corrente elétrica. De qualquer jeito, você vai ter influência de variação de fluxo. A gente vai falar um pouquinho disso no assunto quando a gente for falar a parte de lei de Ampère, lei de Faraday, e aí a gente vai falar de indução magnética direitinho. Os transformadores funcionam do mesmo jeito. Ele pode baixar e elevar a tensão de acordo ao número de voltas entre o primário e o secundário, né, do enrolamento da bobina. Então, de acordo com essa numeração, você vai ter uma indução magnética, a gente for falar da indução de Faraday, e aí você vai ter o exemplo disso aí. Então, como é que funciona os transformadores? Uma corrente alternada, né, vai trabalhar num lado e vai induzir uma outra corrente alternada no outro lado, ou de maior tensão, de acordo com a combinação de números de volta entre as bobinas, entre o primário e o secundário. Então, o transformador ele tem a funcionalidade ou de baixar a tensão ou de elevar a tensão, né? Esse foi uma das principais aplicações lá na época de Tesla, né, com relação à questão da transmissão da energia elétrica. Então, ele viu que, por exemplo, eu elevava a tensão, né, em altíssima tensão, transmitia com uma baixa corrente. Quando chegava na cidade, baixava a tensão e aí eu conseguia manter no percurso e diminuir as perdas, né? Porque a corrente contínua de Thomas Edison já gerava um outro problema. Ela vinha a corrente altíssima, tinha uma perda muito grande por efeito Joule, né? O contrário não acontecia na transmissão da corrente alternada em alta tensão e baixa corrente. Aí a corrente só se multiplicava lá quando baixava a tensão. É assim que funcionavam os transformadores. Aí eu quero fazer aqui uma demonstração de como é que funcionava, né? Jogava lá na rede lá 22 kW, né? Era o que era gerado aqui. Aí eu tinha um transformador que elevava a tensão, jogava na rede de transmissão. Esses 22 se transformava em 500, né? Aí ele chegava na cidade, baixava aqui no outro transformador, baixava a tensão, jogava na rede, baixava novamente. Então, eu tinha aqui na minha subestação 60 kW, ou seja, eu saía 22 aqui na minha rede de transmissão estava com 60. Mas observe que na transmissão tinha 500. Aí eu jogava aqui na minha rede de alta tensão para a cidade, 4 kW, porque a cidade é grande, né? Vai ter um grande percurso. Quando chegava próximo às residências, eu tinha um baixador de tensão que jogava lá para 220, ou 240, ou 110. E aí entrava nas minhas residências uma corrente bem elevada, né? Uma tensão bem baixa, e eu tinha uma perda muito pequena no percurso. Era assim que funcionava, e ainda é assim que funciona, né? Graças aí ao Nikola Tesla.
Os transformadores tinham essa funcionalidade. Aí, como a gente falou aí um pouquinho das fiações elétricas, né? Aí eu tenho essa brincadeira aí para vocês, né? Aí, olhando aí, eu queria que alguém me dissesse o que é que vocês estão vendo aí, o que é que vocês acham, o que é que tem muito aí, né? Alguém poderia falar? É um poste cheio de fio, professor. Cheio de fio, né, Matheus? Ei, Matheus, tu acha que aí tem algum perigo aí? Rapaz, tem um perigo muito doido. Pega fogo aí, tchau. Ainda tem isso, né? Tem o efeito Joule aí. Sabia que aí tem um perigo ainda muito maior e poucas pessoas sabem. Aí você tem, cada um desses fios tem uma linha de transmissão, uma corrente elétrica. Cada um gera um campo magnético. Ou seja, bem aí nós temos um emaranhado de campo magnético. Então, um poste desse aí, né? Para quem não sabe, os campos magnéticos eles podem interagir também com o nosso corpo, né? Então, é chamada poluição eletromagnética. Então, um poste desse ele está poluído de todas as maneiras. Tem poluição visual, tem poluição eletromagnética, ainda tem o risco do efeito Joule aí pegar fogo, né? Então, são vários riscos aí ao mesmo tempo, né? Pois pronto, pessoal. Aí hoje, a nossa aula de hoje é só isso. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém? Eu vou parar aqui a gravação.